Tá aparecendo a tela aí? Oi, você está com o microfone fechado, eu não te escuto mais. Não sei se você saiu também do. Ok. Espera um pouco que esse troço tá. Posso começar? Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite para falar mais uma vez para vocês aí, tá? O que eu vou apresentar hoje é o resultado de um trabalho de pesquisa meu, tá? Que está em andamento. E eu vou dizer assim, ele se enquadra aí no segundo objetivo da sociedade teosófica, que é em comparar encorajar o estudo da religião comparada à filosofia e ciência. O que eu estou trazendo aqui, tá, é um misto eu vou dizer, de ciência, né? Então, a parte de inteligência metacognitiva, um pouco de, também tem um pouco de filosofia também, que eu sempre me baseio em alguns filósofos, e a parte também de religião, vou dizer, vocês vão ver aí pelo viés da Advaita e pelo viés do budismo também, tá? Bom, o conceito de metacognição, que é a base do que a gente chama de QI metacognitivo, ele surgiu formalmente na década de 70. O proponente central foi o psicólogo do desenvolvimento americano, que é o João Flávio, né, que é considerado o pai da metacognição. Então, em 71, né, que foi o ano do nascimento, Flávio cunhou o termo metamemória, tá? Enquanto ele estudava como as crianças monitoravam a sua própria capacidade de memorização. Então, ele percebeu que as crianças mais velhas, elas não tinham apenas memórias melhores, tá? Mas elas entendiam como a memória funcionava e usavam essa estratégia para ajudá-la. Então, em 76, né, ele expandiu o termo para metacognição e definiu como, né, o conhecimento que se tem sobre os próprios processos cognitivos e o monitoramento ativo e a regulação desses processos. Então, o que que é metacognição, tá? Meta significa sobre, além de, um nível superior, tá? Então, a metacognição é uma cognição sobre a cognição, ou seja, é você saber, é você pensar como você pensa. Você não só está pensando, mas está monitorando e regulando o próprio pensamento. Sempre que a gente tem a palavra meta, tá? Então a gente tem um nível acima, tá? É como subir um degrau e olhar para o degrau de baixo. Você sai do nível direto e vai para um nível que observa, explica ou regula o primeiro, tá? Então, assim, a gente tem, tá? Várias palavras, né, na nossa língua que começam com esse prefixo grego que é meta, né, como metafísica, metadados, metalinguagem, metadiscurso, tá? Então, ou seja, né, é sempre que nem a metacognição, é um conhecimento sobre os nossos processos de conhecimento, tá? Então, a metacognição, ela é frequentemente dividida em dois componentes principais: o conhecimento metacognitivo, que é como, quer dizer, que é o que você sabe sobre si mesmo como processador de informações.
Então, por exemplo, né, saber que você aprende melhor desenhando em diagramas do que lendo em textos, tá? E a regulação metacognitiva é o controle ativo sobre o aprendizado. Por exemplo, né, perceber que não entendeu um parágrafo e decidir relê-lo ou buscar uma fonte externa para poder esclarecer o conceito, isso que foi lido, tá? Então, assim, o QI metacognitivo, né, que é o coeficiente de inteligência metacognitiva, ele não é uma medida psicossométrica padrão como o QI tradicional, mas sim um conceito que descreve a capacidade de um indivíduo de monitorar, controlar e direcionar seus próprios processos de pensamento. Enquanto o QI mede a habilidade de processar informações e resolver problemas, tá? O QI metacognitivo ele mede o quanto você entende sobre como você resolve esses problemas e quão bem você consegue ajustar a sua estratégia quando algo não funciona. Então, estudos aí na psicologia cognitiva e na fenomenologia sugerem que uma pessoa com QI moderado, mas uma alta metacognição, pode superar alguém com QI alto e baixa metacognição. Tá? Isso acontece porque o QI metacognitivo ele permite identificar lacunas, né? Saber exatamente o que você não sabe, a parte de gestão de erro, que é não repetir falhas de raciocínio, pois o processo de erro já foi analisado, e adaptação, mudar a estrutura do pensamento diante de novos paradigmas ou sistemas lógicos complexos. Tá? Então, como é que o QI metacognitivo ele é medido, né? Então, diferente do QI tradicional que utiliza testes padronizados, tá? Como o VISC ou as matrizes de Raven, a medição do QI mais metacognitivo ela é mais complexa porque ela não avalia o resultado, quer dizer, se você acertou a questão, tá? Mas sim o processo, né? Como você chegou lá e se você sabe que acertou. Então, existem várias formas de medir o QI metacognitivo, tá? Então, eu vou listar aqui três, para vocês terem uma noção de como é que isso é feito, né? Então, uma das formas, ela consiste em um questionário onde o indivíduo avalia seu próprio comportamento intelectual em duas dimensões. O conhecimento da cognição, ou seja, eu entendo mais quais são minhas forças e fraquezas intelectuais, e a regulação da cognição. Eu me pergunto se considerei todas as opções antes de resolver um problema, por exemplo. Uma outra forma de medir o QI metacognitivo é o monitoramento de desempenho, tá? Ou calibração, né? Essa é uma medida mais objetiva e matemática. Durante um teste de lógica ou memória, tá? Pede-se ao participante que atribua um grau de confiança de 0 a 100% para cada resposta dada, antes mesmo de saber se ele aceitou. O cálculo, tá? Então, o QI metacognitivo aqui é a correlação entre a confiança e a precisão. Se você tem 100% de confiança e acerta, então a sua metacognição está calibrada. Se você tem 100% de confiança e erra, então existe aí um viés de sobreconfiança. Se você tem 10% de confiança, mas sempre acerta, há um problema de subestimação do seu próprio processo. Tá? Uma terceira forma de avaliar o QI metacognitivo é por medição por neuroimagem. Então, pesquisas recentes aí em neurociência aponta que a metacognição está fortemente ligada ao córtex pré-frontal anterior, que é essa região aí que está indicada aí na figura aí como destacada, tá? Então, estudos de ressonância magnética funcional, né, mostram que indivíduos com maior volume de matéria cinzenta ou maior conectividade nessa área tendem a ser mais precisos ao avaliar seu próprio desempenho em tarefas de percepção e memória. Tá? Então, esse aqui é o córtex pré-frontal, que é essa
região que está aí, né? Então, o cérebro, ele não apenas processa dados externos, tá? Ele gera um segundo sinal que avalia a qualidade do primeiro. Então, o protagonista aqui, né, é o córtex pré-frontal anterior, tá? Especificamente a área de Brodmann 10, que é essa área que está destacada em vermelho aí, tá? No córtex pré-frontal, tá? Então, quando você toma a decisão, o cérebro realiza dois processos paralelos. Um processo de primeira ordem, tá? As áreas sensoriais motoras processam a tarefa e geram uma resposta. Existe também um processo de segunda ordem, que é metacognitivo, tá? Então, o córtex pré-frontal, tá? Ele lê a força do sinal no processo anterior. Se o sinal de primeira ordem for claro e sem ruído, o, o APFC, tá? Que é o córtex pré-frontal, ele gera um sentimento de alta confiança. Se houver conflito entre neurônios, ou seja, competição entre duas respostas possíveis, tá? O APFC, tá? Ele sinaliza baixa confiança. Então, assim, existem casos clínicos, só um minutinho, onde pacientes mantêm o QI de primeira ordem intacto, tá? Eles conseguem resolver problemas, tá? Matemáticos complexos, tá? Mas perdem a capacidade de julgar se acertaram ou erraram devido às lesões no córtex pré-frontal anterior. Então, eles perdem a calibração e agem com 100% de confiança, mesmo, tá, com erros óbvios, né? Então, assim, o que eu quero destacar aqui é justamente que existem essas duas dimensões. Eu vou falar um pouco mais, tá? Uma que executa e a outra que avalia a execução. Eu vou pegar uma referência quer dizer, do filósofo aí, Merleau-Ponty, tá? É, que no seu livro Fenomenologia da Percepção, ele antecipou algo que a neurociência moderna chama de propiocepção cognitiva. Então, ele descreveu a percepção não como um dado passivo, mas como um diálogo constante entre o corpo e o ambiente. Se você estende a sua mão para pegar um objeto, por exemplo, estende a mão para pegar um copo, né? E ele está mais longe do que aparecia, então ah, há um choque fenomenológico. Esse choque é exatamente um sinal de erro que o cérebro processa quando a calibração falha, né? Esse exemplo do copo é bom, né? Quer dizer, se eu estou com essa garrafa aqui, né, e vou pegar ela, mas em vez de pegar, eu pego na frente, eu pego atrás, quer dizer, existe aí uma diferença de calibração entre aquilo que eu vejo e a forma como eu comando os músculos do braço, tá? Então, o que o Merleau-Ponty, tá, ele entendeu, né, é que a nossa percepção possui um mecanismo interno de correção que busca o equilíbrio, tá? Ou a calibração perfeita com a realidade. Então, a gente tem uma representação mental, tá, das coisas e existe a realidade que está do lado de fora. Então, quando existe alguma discrepância entre a forma como eu penso, tá, ou eu faço as coisas e o que existe na realidade, tá, o, o córtex pré-frontal, né, ele vai sinalizar isso para que a gente corrija, tá? Então, assim, esse mecanismo de correção de erro, né, que ele chamou de recalibração, é geral e a base do aprimoramento da nossa visão de mundo. Então, ou seja, para que isso atue, né, primeiro é necessário reconhecer que existe um erro. Então, trata-se primeiro de ter consciência do erro, da discrepância entre aquilo que acreditamos e o que a realidade nos mostra. Ou seja, é, esse é o nosso mecanismo por excelência de aprimoramento, né?
Então, e eu vou dizer, e ele só funciona quando a gente tem consciência do erro. Então, por isso que a gente diz, né, que a ignorância é uma bênção, né? Mas, por outro lado, não ela impede, né, que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente deixe de cometer as mesmas besteiras. Bom, eu coloquei isso, né, ou seja, essa parte de metacognição, para destacar que existe duas dimensões cognitivas. Então, uma, né, que é o conteúdo do pensamento, que é a cognição de primeira ordem, e a segunda, tá, que é o ato de monitorar esse pensamento, que é uma cognição de segunda ordem, tá? Então, eu coloquei aí nesse diagrama, né, com dois eixos, ou seja, o eixo vertical, que é o eixo do conteúdo do pensamento, tá, que é a cognição de primeira ordem, e verticalmente, tá, eu tenho a monitoração desse pensamento, que é uma cognição de segunda ordem. Então, o QI cognitivo, ele mede a habilidade de processar informações e resolver problemas, ou seja, que é a cognição de primeira ordem. E o QI metacognitivo, ele mede a capacidade de um indivíduo de monitorar e controlar e direcionar seus próprios processos de pensamento, ou seja, que é avaliar se aquilo que ele está fazendo está ok ou não. Então, é, tradicionalmente, né, o aparelho psíquico, tá, é, ele sempre foi pensado de uma forma sequencial e linear, como no modelo de Kant, tá? Eu tirei esse modelo aqui do livro do Will Durant, que é a história da filosofia, tá? Então, ele fala, né, que as sensações organizadas dão as percepções, ou seja, elas são organizadas pela forma de percepção, né? As percepções organizadas, a sensação é tudo aquilo que chega através dos sentidos, tá? E aí eu separo isso que chega através dos sentidos, tá? Ou seja, eu filtro isso e tenho as percepções e as percepções organizadas, tá? Pelas formas de concepção geram o pensamento. Então, isso é o que aparece na mente, ou seja, né? É um modelo sequencial. A gente recebe sensações, filtra essas sensações, ou seja, tem percepções do mundo, tá? E aí eu simbolizo essas percepções, tá? E tenho aí o pensamento, eu vou dizer assim, da forma como a gente conhece, que é o que aparece para a mente, tá? Então, aqui um exemplo bem bonitinho, né? Assim, embora o modelo kantiano do aparelho psíquico ele seja simples, tá? Ele mostra um aspecto fundamental, né? Para pensar conceitualmente, nós precisamos aprender a fazer isso. Isso quer dizer que o processo de geração de pensamentos e sentimentos ele é governado pela lei da causalidade, que é a lei do karma. Então, assim, se eu pegar esse bichinho bonitinho que está aqui, né? Quer dizer, a gente sabe que isso é um cachorro. Mas como é que a gente sabe que isso é um cachorro, tá? E não um dog, ou não um chien, se eu falar francês, tá? Ou um perro, se eu falar espanhol, tá? Porque a gente aprendeu. E vou dizer, mais que isso, tá? Eu já aprendi a falar o nome desse bichinho aí em pelo menos três ou quatro línguas, tá? Então, que é um dog, que é um chien em francês, ou que é um perro em espanhol, tá? Então, assim, só que para poder associar essa imagem, né, aquilo que me chega através dos sentidos, com, eu vou dizer assim, o pensamento verbal com o qual eu posso expressar isso que eu estou percebendo, tá? Eu precisei de aprender. Quer dizer, para isso, a gente teve a educação que a gente recebeu em casa, depois na escola, tá? E é através disso que eu consigo me comunicar. Então, eu vou dizer assim, existe aí, tá, quer dizer, essa coisa não se deu ao acaso, ela se deu por um processo de aprendizado, né? Ou seja, embutido nisso está
uma lei de causa e efeito, né, que é a lei do karma ou lei da causalidade. Então, se algo foi aprendido, tá, isso significa que também pode ser corrigido e aprimorado. Então, é aqui que entra, eu vou dizer, a inteligência metacognitiva, tá? Porque observando aquilo que a gente conhece, né, que a gente tem como sendo verdade, a gente vê se isso corresponde ao que a realidade nos mostra ou não. E eu vou dizer assim, dependendo disso, tá, eu posso corrigir. E eu posso corrigir porque isso foi um dia aprendido. Eu peguei aqui o verso 3 do fragmento 1 da Voz do Silêncio, tá? Que é bastante interessante, né? Então, a Blavatsky fala, né? Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, deve o discípulo procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. Então, aqui o raja dos sentidos é a mente da humanos inferior. Então, a mente inferior é a criadora das formas de pensamentos, da ilusão maia. Então, ela interpreta o mundo e pode criar uma versão distorcida da realidade. Então, assim, essa ideia de que, eu vou dizer, tem algo que pensa em mim, tá? Ela está presente aí eu vou dizer, nos ensinamentos da própria Blavatsky, nos ensinamentos teosóficos, tá? E o produtor de pensamento, tá? Eu vou dizer, é o que a gente chama, eu vou dizer, em psicanálise, na psicologia, de aparelho psíquico. Então, eu vou dizer assim, para a gente poder pensar esse aparelho psíquico, tá? E ele tem duas dimensões, né? Vocês têm uma dimensão que executa, tá? E tem uma dimensão que observa, tá? Então, eu preciso também de uma lógica de duas dimensões. Então, existe uma instância do aparelho psíquico que processa a percepção de forma sequencial e linear, ou seja, que ela segue o modelo kantiano. Existe uma instância supervisora ou observadora, que é a metacognição. Então, a instância sequencial do aparelho psíquico tenta ser a mais fiel ou a mais verdadeira possível à realidade, tá? E a gente vai medir isso, tá, com um grau de confiança, tá? Eu indiquei aqui pela letra Mi, né? E a instância supervisora ou metacognitiva, ela gera um sinal de erro. Ela verifica se aquilo que era esperado realmente aconteceu. Então, isso a gente vai marcar como um grau de desconfiança, indicando pela letra lambda, tá? Então, esse aspecto bidimensional do aparelho psíquico, então, ele requer uma lógica de duas dimensões para ser compreendida. E eu vou usar para isso, tá, uma lógica não clássica, que é chamada lógica paraconsistente anotada de dois valores, tá? Que ela foi desenvolvida aí pelo professor Newton da Costa, que é um professor da USP, né? E seus orientados aí, o Jair Noruabi, que defendeu a tese de doutorado dele em 92, e João Inácio da Silva Filho, tá? Em 99 na USP. Então, essa lógica, tá? Ela propõe a dar soluções não triviais, aquelas que não seguem o princípio da explosão, tá? Para problemas que apresentam contradições e indeterminações. Ou seja, essas lógicas não clássicas, tá? No caso específico dessa, é recente. Quando eu digo recente, tá? Ela tem aí, eu vou dizer assim, um quarto de século. Quer dizer, essas coisas vieram para o pensamento ocidental, tá? Eu vou dizer assim, no fim do século passado, no fim do milênio passado. Então, elas são recentes, eu vou dizer assim, pouca gente fora do circuito acadêmico conhece, tá? Então, eu vou trazer algumas coisas dela. Eu já falei sobre isso daqui, inclusive da vez passada que eu falei para vocês, eu falei sobre isso. Mas depois tem algumas referências também que estão gravadas aí quando palestras foram dadas aqui em Brasília, tá? Então, essa lógica ela é utilizada para lidar com sistemas que apresentam inconsistências ou insuficiências de dados.
Ela foi utilizada inicialmente para controle de um veículo autônomo e hoje já era utilizada, tá? Eu vou dizer, não só para os carros autônomos que a gente vê, né, veículos autônomos, mas em áreas de direito, medicina, administração e inteligência artificial de uma maneira geral, tá? Assim, por que que eu selecionei essa lógica, né? Porque ela introduz uma dimensão subjetiva na lógica, tá? Então, além do dado objetivo, tá, do valor verdadeiro ou falso, tá, você tem uma anotação subjetiva do grau de confiança nos valores verdadeiro ou falso. Então, aqui você vai ter o grau de crença, tá, o de confiança, e o grau de descrença ou de desconfiança. Então, a gente usa isso, tá, um sistema de coordenada cartesiana, onde eu tenho dois eixos, né, o grau de crença e o grau de descrença. Então, assim, não basta eu saber se está certo ou se está errado, mas olha, o quanto eu tenho de confiança nisso que eu acho que está certo e o quanto eu tenho de desconfiança nisso que eu acho que está errado. Eu dei um exemplo aqui, que é um exemplo de engenharia, tá? Ou seja, quando se transmite um sinal via satélite, tá? Então, pode ser para a internet, pode ser sinal de TV, pode ser qualquer coisa, tá? Ele vai por uma modulação digital, que é esse diagrama que está aqui mais à esquerda, né? Com 8 símbolos. Existem outras formas de codificação, mas eu peguei essa daqui. Na hora que eu recebo, o sinal, ele pode estar eu vou dizer assim, se ele tiver pouco ruído, esses símbolos eles estão bem definidos. Se eu tiver um pouco mais de ruído, você vai ver que ele está, ou seja, o símbolo, ele, na hora da recepção, ele está um pouco mais aberto, né? E se eu tiver muito ruído, tá? Você vê que, eu vou dizer assim, já fica difícil distinguir se um valor ele é uma coisa ou se é outra, né? Então, assim, não basta eu ter o valor, tá? Eu preciso saber o grau de confiança que eu tenho nesse valor, ou seja, eu tenho duas dimensões, né? Quer dizer, além do valor, eu tenho também aí eu vou dizer assim, o grau de confiança que a gente tem no valor. E é justamente, ou seja, o que a gente trata quando fala de cognição e metacognição. Não basta eu saber uma coisa, eu dar uma resposta, tá? Eu tenho que ter, ó, pelo menos ó, uma certa um grau de desconfiômetro aí, tá? Para saber se isso que eu estou falando faz sentido ou se é uma baboseira tremenda, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Então, se eu pegar esse diagrama, né, e der uma rodada nele, tá? Eu tenho uma figura que a gente chama de reticulado da lógica para consistente anotada, tá? Então, nesse diagrama aqui, cada um desses vértices, tá? Ele define um estado, né? Então, esse primeiro aqui, que é o 0,1, tá? Eu marquei aqui, que é o verdadeiro, que na lógica de Aristóteles é aquilo que é, né? Então, se aquilo que isso é uma verdade, tá? E do outro lado, um e zero, tá? É aquilo que é falso, é quando aquilo que é não é, tá? Isso é como Aristóteles define o que é falso, tá? Ele fala, bom, a verdade é aquilo que quando que é, que aquilo que é, realmente é, tá? E aquilo que não é, não é. E o que é falso quando aquilo que é, você diz que não é, e quando aquilo que não é, você diz que é. Então, isso é falso, tá? Existe também a possibilidade de contradição, que é uma coisa ser e não ser, tá? Ou seja, ela ser ao mesmo tempo falsa e verdadeira, tá? E também existe a possibilidade de indeterminação, que é você não saber nem se é falso, nem se é verdadeiro, tá? Então, eu vou dizer assim, quando a gente trabalha com reticulado, a gente tem, eu vou dizer assim, uma coisa que é um sistema lógico que ele é mais expandido do que simplesmente o sistema, vamos dizer, aristotélico convencional, que diz que uma coisa ela é verdadeira ou falsa e que não tem uma terceira opção. Eu vou dizer assim, esse tipo de lógica, ele veio para o Ocidente, eu vou dizer, no fim do século passado, tá? Principalmente na década de 70, 80, tá?
que nem eu coloquei, na década de 90 teve esses dois trabalhos na USP, e realmente formalizaram esse tipo de lógica, tá? Mas isso já existe no budismo há quase 2000 anos, e é chamado da lógica de quatro cantos, né? Ou tetralema de Nagarjuna. Eu escrevi um artigo disso na revista Sofia, aí já faz algum tempo, tá? Tem uma palestra também, que depois eu vou passar o link para vocês. Mas, assim, é, é uma coisa que existe no pensamento oriental há muito mais tempo do que o que a gente tem no pensamento ocidental. O pensamento ocidental ele foi moldado pela lógica clássica de Aristóteles. Daí a dificuldade que os ocidentais têm para lidar com a contradição e a indeterminação. Então, a, o 3-0. Então, a lógica paraconsistente, tá, ela foi desenvolvida para tomar decisões em situações que envolvem contradição e determinação. Então, para dar alguns exemplos bem simples, tá? Eu vou dizer assim, provavelmente aí muitos de vocês têm carro com um sensor de estacionamento. Tudo bem, hoje tem carro que já tem câmera e tudo mais, tá? O meu é um pouquinho mais velho, ele tem um sensor de estacionamento daqueles que buzina quando você está, eu vou dizer assim, vai dar uma ré e tem algum obstáculo atrás. Então, por exemplo, né, eu vou estacionar o carro, tá? Olho para o para-brisa, tá? E vejo que não tem nada. E o sensor de estacionamento começa a, a buzinar e me dar uma indicação, tá, de que existe alguma coisa lá. Então, assim, eu tenho uma contradição de informação, ou seja, eu olho, não vejo nada, mas o meu sensor, ele está lá, eu vou dizer assim, buzinando, tá? Indicando que tem alguma coisa. Ou seja, eu tenho aí uma contradição de informação. Tá, o que que eu faço, né? Pô, largo o carro no meio da rua, né? Não. Simplesmente você abre a porta, vai dar uma olhada, ver se tem um toquinho, se tem alguma pedra, alguma coisa que você não vê pelo retrovisor, mas que está lá e que pode causar problema, tá? Ou seja, né, para a gente resolver esses problemas de contradição, né, você precisa simplesmente de uma informação adicional, tá? Ou seja, no caso, ou olhar, ou pedir para alguém olhar para ver se tem alguma coisa, tá? E a mesma coisa, ou seja, quando a gente lida com a indeterminação. Para dar um exemplo também bem prático para vocês do que é lidar com a indeterminação, né? Como é que isso ajuda a gente a tomar decisões, né? Vamos supor que a gente está dirigindo numa estradinha de fazenda aí, do campo, da noite, tá? E o farol pifa, tá? Então, ou seja, com o farol ligado, pô, eu conseguia ver 100 metros na frente. Sem farol, eu consigo ver 10 metros, 20, 15 metros, tá? Quer dizer, eu consigo ver o que está na frente do meu nariz, né? Eu preciso parar o carro? Não, eu posso continuar andando. Mas não dá mais para eu continuar andando a 60, 80 por hora, que nem eu estava anteriormente. Por quê? Porque eu não tenho mais visibilidade. Eu posso continuar andando a 20, 30 por hora, tá? Então, assim, isso é para mostrar que como a insuficiência de informação ou a contradição de informação, ela permite eu tomar decisões, tá? Ou seja, no caso, a decisão não é uma decisão, eu vou dizer assim, sobre se tem alguma coisa na frente ou não, mas uma decisão do tipo, né? Pô, eu posso continuar andando, porém com uma velocidade mais reduzida. Então, eu vou dizer assim, é para isso que existe essa lógica, né? Ou seja, se você for pegar um carro, um veículo autônomo, então um carro autônomo, ele usa exatamente esses princípios, tá? Quer dizer, se ele pega uma contradição, tá? Ele não vai parar no meio da pista. Ele vai procurar outros meios de obter informação para não precisar parar. E se a quantidade de informação que ele recebe se reduz, tá? Ele vai tomar algumas medidas, tá? Ele vai reduzir a velocidade, ele vai procurar ver outras maneiras de se orientar que não seja, eu vou dizer assim, pela
seria a maneira normal ou habitual. Bom, dentro desse reticulado da LPA, né, da lógica para a consciência notada, eu posso traçar dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. Eu chamei esses dois eixos de da identidade e de eixo da observação, tá? Quer dizer, em termos da terminologia da LPA, isso chama o horizontal é perfeitamente definida e o vertical perfeitamente indefinida, tá? É só para uma questão de terminologia. Até eu vou explicar para que servem esses dois eixos. Então, o eixo da identidade, ele representa o funcionamento linear do aparelho psíquico. Então, a gente segue um modelo sequencial kantiano, tá? Em termos de lógica, esse eixo ele é regido pelo princípio do terceiro excluído e, consequentemente, pela lógica clássica. Por essa razão, é o eixo da bipolaridade ou da dualidade. Então, ou seja, é o eixo do é ou não é, do certo e do errado, da verdade ou da mentira, da vida e da morte, tá? Então, se eu for pegar aí, em termos lacanianos, é o eixo imaginário, tá? Que é onde ocorrem as disputas entre o eu e o outro, tá? Aí também tem o pessoal que trabalha com patchwork aí, que tem o trabalho da Moira Schock, eles chamam isso de sem. É uma coisa ou é outra, tá? Então, o eixo da identidade é aquele no qual as coisas são identificadas e reconhecidas, tá? É uma atividade de interpretação típica da ciência consciência, tá? Que é a consciência mental no budismo, tá? Mas que deixa de lado o viés, tá? Do aparelho psíquico que interpreta. Ou seja, ele não leva em conta, tá? Que o fato de eu interpretar alguma coisa, tá? Leva, ou seja, que o observador, né? Ele é polarizado, ele não é neutro, né? Então, essa é uma consequência direta do princípio terceiro excluído. Então, você não tem espaço para subjetividade, tá? Então, vou dizer, esse é o eixo da identidade. Então, quando o aparelho psíquico opera, né, no eixo da identidade, tá? Sempre existe uma demanda de validação ou de reconhecimento do ser. Então, ou seja, né, o sujeito quer ser alguma coisa, tá? E para ele ser alguma coisa, tem que ter alguém que fale, que realmente afirme ou confirme que ele é essa coisa que ele está querendo ser, tá? Então, existe sempre uma disputa de prestígio e poder também. Sempre se busca ter alguma coisa para ser uma coisa, tá? Sempre existe a apropriação de algo, sentimento de posse. Sempre existe a necessidade de um agente externo de validação. O que está no horizonte, tá, é sempre uma identidade imaginada, que também é chamada de eu separado, que acredita ser o fazedor, pensador e proprietário das ações. Então, ou seja, o princípio do terceiro excluído, tá? Ele força uma reificação, né? Ou seja, uma coisificação. Ele transforma o processo de pensar num ser que pensa, que é um pensador. Então, essa é a base lógica da grande maioria das pessoas, tá? Eu trouxe aqui uma citação do Krishnamurti, tá? Que, eu vou dizer, fala bem disso, né? Ele fala: todos nós queremos nos tornar alguma coisa. Um pacifista, um herói de guerra, um milionário, um homem virtuoso, ou o que você quiser, tá? O próprio desejo de vir a ser envolve conflito, e esse conflito produz guerra. Só há paz quando não há desejo de se tornar alguma coisa. Se você nunca tem um momento de paz, nunca há paz em seu coração, porque você está sempre se esforçando para se tornar alguma coisa, para progredir. Então, ou seja, a gente tem que lembrar, né, que a consciência ela é intrinsecamente vazia e conhece a si mesma como sujeito da experiência. Tá? Qualquer tentativa de se colocar como objeto é, no mínimo, um erro cognitivo, e esse erro cognitivo está erro da paz, tá, do sujeito. Tá? Então, quer dizer, como esse ser imaginado ele é criado pelo pensamento, ele é impermanente. Tá? Então, ele vai ter que sempre vai ter que ser recriado, ou seja,
a mente nunca para, né? Justamente por conta disso. Krishnamurti ele pegou muito bem nisso, tá? Do outro lado, tá? Na vertical, existe o eixo da observação. Então, esse eixo representa a instância supervisora, tá? Ou a metacognição. Isso quer dizer que quando o eixo da observação está atuando, a base lógica do aparelho psíquico não é mais o princípio do terceiro excluído, mas todo o plano de possibilidades da LPA, da lógica paraconsistente anotada, tá? Em vez de duas alternativas excludentes, que é ser ou não ser, é ou não é, tá certo ou errado, tá? Existe um contínuo de possibilidades que é delimitado pelo reticulado. Por exemplo, entre o preto e o branco, tá? Eu coloquei uma barra aqui, tá? Com infinitos tons de cinza, né? Quer dizer, eu trago para o pensamento aquilo que a lógica clássica tirou. E isso é muito mais perto do que a gente vive no dia a dia, né? Do que pode parecer, né? Você fala, olha, existem pessoas altas, existem pessoas baixas, mas a grande maioria não é alta nem baixa, ela é mediana, tá? E eu vou dizer, se eu não uso uma lógica que permite ter um terceiro, né, que o terceiro não está excluído, tá? Como é que eu vou falar dessas pessoas que estão na média, que não é alta nem baixa, tá? A mesma coisa entre rico e pobre. A grande maioria das pessoas, eu vou dizer, está numa classe média. E eu vou dizer assim, tirando aí eu vou dizer assim, na Idade Média, né, por exemplo, onde existiam a classe dominante e tudo mais, os senhores feudais e os vassalos, né, ou seja, existiam os ricos e os pobres, tá? Quer dizer, aí isso você consegue colocar em termos de uma lógica, eu vou dizer assim, clássica, né, onde o terceiro está excluído. Mas eu vou dizer assim, quando entrou na Idade Moderna, que começaram a aparecer os burgueses, né, que era a classe, eu vou dizer assim, dos comerciantes, tá? Eles não eram nem senhores feudais, ou seja, eles não eram nobres e também não eram proletários. Quer dizer, eles estavam sem lugar, tá? Por quê? Porque, eu vou dizer, a gente pensava isso, sempre se pensou em termos de uma lógica de dois valores, tá? Bom, aí você, quem conhece a história, vai ver o pessoal aí, o que tentava fazer, tá? Comprar títulos de nobreza, tá? Bom, mas aí algumas coisas, né, que é de lógica mesmo, né? Então, você fala, o eixo da identidade, que é a reta perfeitamente definida, ele define divide o reticulado em duas regiões. A região superior, que é sobredeterminada, e a inferior, que é subdeterminada. Tá? Aqui em cima tem a contradição, embaixo tem a indeterminação. Então, isso quer dizer que quando o aparelho psíquico ele tem por base a lógica para a consistência anotada, tá? Ele consegue lidar com situações onde existe inconsistência de determinação, tá? E quando o sujeito é, em alguma medida, bom e ruim, ou seja, em algumas coisas a pessoa é boa, em outras ela é ruim, tá? E quando existe também a insuficiência de determinação, quando não há elementos para afirmar que o sujeito nem é bom nem é ruim, tá? Então, ou seja, quando isso acontece, a gente tem uma mudança de paradigma, tá? Então, quando o aparelho psíquico ele tem por base a lógica paraconsistente, ele não busca mais ter algo para ser ou para afirmar uma identidade, mas ele anota ou tem consciência daquilo que lhe chega através dos órgãos de sentido, ou seja, tem uma posição de observador. Não é sem razão que o aparelho psíquico tem por base, que tem por base a lógica paraconsistente anotada, anota o que lhe chega à mente, tá? Tá, anotar aí é um termo técnico, tá? Mas se a gente usar sinônimos, a gente vai ver que isso é um conceito bem familiar, tá? Ou seja, a gente observa, a gente nota, a gente tem consciência. Então,
é, eu vou dizer, quando a gente olha por esse aspecto, né, a gente vê que em algumas áreas da vida a gente opera com uma lógica expandida, em outras não, tá? Então, assim, alguns dados históricos, né? Então, a exploração clínica da região sobredeterminada, ela veio para o Ocidente com a psicanálise através de Freud com a noção de inconsciente, tá? Então, ou seja, o Freud constatou que o inconsciente ele não conhece nem a negação nem a contradição. Já o entendimento da região subdeterminada, ele veio através dos mestres Advaita, né? Como aí o Ramana Maharshi, o Nisargadatta Maharaj, Muji, o Eckhart Tolle, Amodama, Charles Jason, Rupert Spira, para citar alguns, tá? Tem um montão de gente aí hoje, tá? E também o próprio Krishnamurti, tá? Que veio falando, que há muito tempo falava dessas coisas, né? Então, quando a psicanálise lida com excesso de determinação, enquanto a psicanálise lida com excesso de determinação no inconsciente, são as contradições, tá? Os mestres advaita e da não dualidade, eles focam na subdeterminação, na constatação direta de que a consciência é sem atributos. É, trouxe mais alguns dados aqui também referente à psicanálise, né? Quer dizer, a finalidade de uma análise é descolar o sujeito, tá? Do imediatismo da experiência e manter o aparelho psíquico operando com base numa lógica paraconsciente notada, tá? O mesmo se espera de quem está num caminho espiritual. Ou seja, né, você espera de quem está trilhando um caminho espiritual que ele tenha, eu vou dizer, no mínimo, um certo desconfiômetro em cima daquilo que ele faz. Se aquilo que ele faz, eu vou dizer assim, está de acordo com o que se espera de um aspirante espiritual ou não. Então, ou seja, ele tem que olhar para si mesmo para ver o que, que ele faz, tá? Então, o analista, ele funciona como uma prótese da consciência sem atributos, tá? Ele não tem uma referência interna, ele não julga, tá? Eu trouxe aqui, isso é um conceito que está na fenomenologia, coloquei aqui, né? O filósofo Edmund Husserl, tá? Chamou essa suspensão do juízo a respeito das coisas de époque, tá? Então, o Husserl, ele é considerado o pai da fenomenologia, então ele propôs a suspensão dos juízos e valores, né? Epoquê é um termo grego, tá? Como um método para investigar a consciência, ou seja, de como é que você observa a, como o seu aparelho psíquico funciona, tá? Então, assim, voltando, né? O analista, ele destaca, interpreta, anota, né? Partes da fala do analisante para que ele possa ter um outro olhar sobre a forma como o aparelho psíquico dele pensa, sente e age, tá? Então, ou seja, isso é metacognição. Essa mudança de perspectiva, eventualmente, pode gerar uma mudança de atitude. Então, isso é recalibração, tá? Então, certamente, uma análise não é só isso, mas eu vou dizer assim, é essencialmente isso, tá? Então, é, é comum a gente se deparar com situações, tá, em que o aparelho psíquico, que em alguma medida já funciona com base numa lógica paraconsciente, ou seja, uma lógica expandida, ele ser capturado por uma situação, vamos dizer assim, de um trauma infantil. Daí ele volta a operar sobre os princípios do terceiro excluído e da não contradição no eixo da identidade, ou seja, temporariamente o reticulado da lógica paraconsistente colapsa. Quando a gente fala capturado por um trauma infantil, né, pô, todo mundo fica imaginando aí uma situação, quer dizer, extraordinária, eu vou dizer assim, um grande acidente, alguma coisa do tipo, tá? Mas assim, o trauma, tá? Ele não precisa ser nada excepcional. Uma situação é traumática, tá? Quando o aparelho psíquico ele não consegue simbolizar, ele não consegue trabalhar com ela. Então, assim, por exemplo, né? Basta nascer um irmãozinho ou uma irmãzinha, tá?
que a criança deixa de ser o centro de atenção dos pais, tá? E deixa de ser o reizinho da casa. Ele não assimila essa nova condição de ser mais um, tá? Tá aí, ou seja, o aparelho psíquico dele, né, dessa criança, tá? Ele vai fazer de tudo para tentar voltar a, a essa situação que ele tinha. Então, cada criança, eu vou dizer, reage de um jeito, tá? Eu tenho meus netos lá, eu lembro quando nasceu a caçulinha, tá? O Francisco, ele, eu vou dizer assim, voltou a fazer coisas que ele não fazia assim há muito tempo, tá? Ou seja, voltou a ser bebezinho também por causa da irmã e tudo mais, tá? Quer dizer, isso é uma situação traumática que não teve nenhum espancamento, não teve nada de excepcional, mas foi uma situação em que, quer dizer, a criança não conseguiu lidar com isso. E quando, eu vou dizer, a gente diz que a lógica paraconsistente colapsa, né, que a pessoa volta a operar no eixo da identidade, ou seja, o que que ela quer? Ela busca a atenção e a aprovação dos pais. E aí só interessa para ela uma única coisa, se ela vai conseguir ou não. Ou seja, ela cai nessa situação onde ela tem uma única resposta. Ou vai dar certo ou não vai. Ela vai conseguir a atenção ou não vai. Se ela consegue, ela está no céu. Se ela não consegue, tá? Ela vai para o, eu vou dizer assim, para o inferno, para o desespero, tá? Ela se sente, eu vou dizer assim, colocada de lado, desprezada, e vai por aí afora, tá? A, a lógica clássica de Aristóteles, tá? Ela é um caso particular da lógica para a consistência notada quando não há inconsistência nem determinação. Ou seja, quando o eixo da observação, que é o eixo vertical, tá, é reduzido a zero. Por isso que eu coloquei esse desenho, tá? Onde os dois vértices, né, superior e inferior, eles vão para o centro. E o diagrama inteiro ele vira uma reta. Então, quando isso acontece, em vez da observação isenta, o que aparece é a dependência do outro por uma validação do ser, né? Ou uma demanda infantil de aceitação incondicional. Então, assim, a gente diz, né? Zerar o eixo da observação significa a ausência de um olhar de fora do imediatismo da experiência, tá? Então, o aparelho ele opera com base nos condicionamentos e nas verdades pré-estabelecidas. Quer dizer, é uma reação cega, é uma operação, eu vou dizer assim, de malha aberta, sem autocrítica, tá? Então, assim, a gente fala demanda de validação, né? O que vem a ser isso, né? É quando eu dependo do outro para validar quem eu sou. Ou seja, né? Trata-se da validação daquilo que eu penso que eu sou, que é da autoimagem, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho de vocês aí agora. Como é que isso tem a ver com o despertar? Eu peguei um exemplo aí do Eckhart Tolle, tá? Que está na introdução do livro dele, chamado O Poder do Agora. Então, ele descreve como é que foi a experiência de despertar dele, tá? Ele fala, bom, tudo começou pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando eu acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela, com certeza, foi uma das mais fortes. Aí eu pensei, né, não posso viver mais comigo mesmo, tá? Aí, então, de repente, tá, isso ele narrando, tá? Eu tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Quer dizer, como é que eu não posso mais viver comigo, tá? Quer dizer, quem é o eu que não consegue mais viver comigo mesmo, né? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, eu pensei, só um dos dois seja real. Eu fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou.
Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamento. Então, o Eckhart ele descreve um momento crucial em que ele percebeu que havia uma separação entre ele mesmo, ou seja, aquele que observa, que é consciente, tá? E seus pensamentos infelizes. Quando surgiu o pensamento, não posso mais viver comigo, ele se tornou consciente das duas dimensões, da voz que narrava o sofrimento, que ele acreditava ser ele mesmo, tá? Ou seja, que é aquilo que está no eixo da identidade, e de uma instância que observa o que estava sendo pensado, que é o eixo da observação. Então, quando a gente fala de despertar, tá, não se trata de adquirir um novo conhecimento, uma nova cognição, mas de um novo modo de conhecer, que é a metacognição. Então, existe aí uma mudança de paradigma, tá? Não se trata mais de ser uma entidade sólida, mas de ser o espaço em que a observação acontece. Então, ou seja, o que caiu com o despertar, né, foi a identidade com o pensamento autorreferencial, ou seja, esse pensamento que se apresentava como pensador ou fazedor, tá? Então, quando o funcionamento do aparelho psíquico tem por base o princípio do terceiro excluído, então não existe lugar para a consciência fora do eixo da identidade. Então, o aparelho psíquico ele cria um eu imaginado, que não existe na realidade, que é o possuidor da consciência e condensa as funções do pensar, sentir e agir. Então, ou seja, esse eu imaginado, tá? Ele é um eu alucinado. Então, o que quer dizer isso, tá? A percepção de algo que não existe é chamada de alucinação. A gente conhece a alucinação, tá? Como a pessoa que vê jacaré subindo na parede ou coisas que não existem, tá? Mas o fato da gente acreditar que tem um eu lá dentro que pensa e tudo mais, tá? Isso, eu vou dizer assim, é uma criação do próprio aparelho. Então, é um tipo de alucinação, tá? Então, quando o aparelho psíquico ele funciona com base na LPA, o eu volta a ser o que ele sempre foi, tá? Que é a consciência silenciosa que habita o ponto 00 do reticulado, ou seja, daquela da qual nada se pode saber, nada se pode dizer. E o próprio aparelho psíquico, ele continua exercendo as funções de pensar, sentir e agir, tá? Sem se confundir com eu. Ou seja, cai o pensamento autorreferencial. Quando se descobre que o verdadeiro eu, a consciência, é silencioso e sempre esteve lá, a necessidade compulsiva de fazer um eu imaginado, ela cessa. Eu trouxe aqui uma citação do Rupert Spira, tá? Que ele fala da mesmice do ser. Então, ele fala: a sua experiência atual de ser, a experiência comum, íntima e familiar, de simplesmente ser, é exatamente a mesma que você teve há 2 minutos atrás, 2 dias, 2 anos, e quando era um bebê de 2 anos. É exatamente a mesma experiência de ser que você terá no seu leite de morte. A experiência de ser é sempre a mesma. Ela não evolui, não envelhece, não deteriora. A experiência de simplesmente ser não tem as cores, qualidades e sabores da experiência. Ela é independente do conteúdo da sua experiência, é incolor, transparente, silenciosa, imóvel. Tá? Ou seja, aquilo que eu acredito que eu sou, né? Quer dizer, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo assim que não tem diferença entre o que eu sou agora e o que eu vou dizer assim, era há 2 minutos atrás, 2 dias, 10 anos, tá? Aí você fala, não, mas eu era mais jovem. Não, o corpo era mais jovem, tá? A experiência que eu tinha do corpo, a forma como eu experimentava, quer dizer, ela é sempre a mesma, né? Tanto é que as pessoas, eu vou dizer, confundem uma coisa com a outra, tá? Ah, elas têm essa coisa de que pô, o ser é sempre o mesmo, mas o corpo muda.
os pensamentos mudam, a forma de ver o mundo muda, mas aquilo que eu sou, tá, nunca muda. E para nunca mudar, tá, aquilo que eu sou não pode ter conteúdo, tá? Ou seja, para quem estudou, conhece o Viveka Chudamani, né, do Shankara, né, ele fala disso como nirguna, né, quer dizer, Brahman nirguna, né, quer dizer, o Brahman sem atributos, quer dizer, aquilo que eu sou, como consciência, não tem nenhum atributos, não tem nenhuma qualidade, por isso que é sempre o mesmo. Os atributos, eles são sempre dos veículos. Tá, mais algumas consequências, né? Então, a consequência do colapso do eixo da observação é que não existe mais a autocrítica dos processos psíquicos, que é um olhar de fora, tá? O sujeito fica identificado com os processos e os defende como quem defende a própria vida. Então, tudo se torna uma questão de opinião pessoal. Quer dizer, isso é o que você acha, mas eu não concordo com o seu ponto de vista, né? Tem muita piadinha disso hoje na internet, né? O cara fala, não, você acha que 2 mais 2 é 4, mas eu não concordo com isso, tá? Esse é o seu ponto de vista, né? Quer dizer, não é meu, né? Ah, as evidências ficam de fora, tá? A conversa se torna uma disputa sobre quem está com a razão, tá? Na qual o mais importante é sempre vencer. E, eu vou dizer, aquele que vence, tá? Isso para ele é uma prova que ele está certo e que ele não precisa mudar nada, tá? Então, quando se perde a referência interna dos processos, vai surgir sempre a necessidade de um agente externo para validar, tá? Então, assim, os processos psíquicos, eles são sempre resultado de aprendizado e, como tais, eles são, eu vou dizer assim, impessoais, né? Ou seja, eles são individuais, mas quer dizer, não é, é um processo, não é uma pessoa que está ali decidindo, tá? É a própria inteligência que funciona, e ela funciona com base naquilo que foi aprendido, tá? Então, eu vou dizer assim, e como é um processo, eles podem ser aprimorados, ou seja, recalibrados quando necessário. Então, assim, para a maioria das pessoas, tá, elas operam no modo padrão, no modo default, tá? Então, eu vou dizer assim, o eixo horizontal da identidade é também chamado de eixo da demanda fálica, tá? Que tem por finalidade capturar a atenção do aparelho psíquico, tá? Então, ele gera um modo padrão de funcionamento do tipo, né? Como eu faço para receber atenção? Então, esse modo default, ele funciona como um agente de inteligência artificial, tá? Que impede o aparelho psíquico de ir para o modo de repouso, sempre ocupando com alguma demanda a ser satisfeita, o que gera uma insatisfação de fundo, tá? Então, só para fazer um contraste, tá? No modo de repouso, né? Eu vou dizer assim, a nossa natureza definitiva, né? Não fabricada da mente ou da consciência, no inglês aí, awareness, né? É, que ficava em background, ela vem para frente, né? Como paz, alegria e contentamento, tá? A gente fala, esse ponto 00, né? Que é o ponto sem atributos, ele brilha. É, eu usei aqui um conceito que é de inteligência artificial, tá? Que é o conceito de agente, né? Então, mas assim, esse agente gerador de demandas, ou seja, que fica cobrando da gente o tempo inteiro, né? Qualquer coisa, né? Eu vou dizer assim, o que é chamado de ego, né? Então, o ego ele sempre age no sentido de manter uma identidade. Então, assim, essa é a razão do eixo horizontal ser chamado aí de eixo da identidade, tá? Então, no eixo horizontal, o desejo ele se transforma numa demanda sempre dirigida ao outro, tá? Regida pelo princípio do terceiro excluído. Quer dizer, é sim ou não, vai dar ou não dá, vai ser ou não ser,
tá bom ou não tá, tá? Quer dizer, você percebe que existe aí um empobrecimento, tá? Então, assim, quando a gente fala, né, dessas coisas, né, é para deixar claro que não se trata de extinguir o desejo, tá? Mas de parar com essa demanda que só tem como finalidade manter o aparelho psíquico ocupado, porque enquanto existir essa demanda, você não tem paz de espírito, a mente não brilha, tá? Você não consegue, eu vou dizer assim, sossegar a mente, né? Se vocês pegarem aí a definição de yoga que está no Yoga Sutra de Patanjali, é logo o Sutra número 2, né? Ele fala Yoga Cittavriti Nirodha, né? Quer dizer, yoga é a cessação dos movimentos da mente, tá? Ou seja, enquanto a mente opera no eixo da identidade, essa tentativa de ser alguma coisa, não existe paz, tá? Você não vai ter a possibilidade, ou seja, de da mente brilhar da mente, da consciência, ela brilhar por aquilo que ela é, tá? Que é simplesmente o fato de ser consciência, tá? Bom, eu trouxe mais algumas coisas aqui, tá? Que é assim, o ego, ele é uma atividade. Então, quando o aparelho psíquico ele se identifica com o ego, ele está se identificando com uma determinada atividade do aparelho psíquico, com um modo de fazer as coisas. Eu sou assim, quer dizer, eu faço assim, eu sinto assim, eu penso assim, tá? Daí o aparelho psíquico, ele age, sente, pensa como se fosse assim, desse jeito, tá? Então, assim, faz sentido chamar o eixo horizontal da identidade também de eixo do tempo, tá? Pois toda atividade precisa de tempo para acontecer, tá? Então, assim, esse diagrama de duas dimensões, vários autores usam isso, tá? O Eckhart Tolle usa, o Rupert Spira também usa, tá? Então, eles chamam o eixo horizontal do eixo do tempo e o eixo vertical do eixo do presente ou da presença, tá? Eu trouxe mais uma outra referência aí, que é esse livro do Peter Russell, tá? Que é Letting Go of Nothing, né? Quer dizer, traduzindo né? Abrindo mão de nada, ou seja, desapegando de nada, tá? Então ele vai falar, tá? Não existe uma coisa chamada ego, tá? Isso não significa que nós não temos pensamentos e comportamentos egocêntricos, mas nos enganamos ao considerar o ego como um eu separado ou uma coisa na mente. O que chamamos de ego não é uma parte de mim. Ele é um modo de pensar, um processo em vez de uma coisa, um verbo em vez de um substantivo. Ver o ego como um modo de pensar no qual ficamos presos leva a uma abordagem muito diferente. Desapegar do ego torna-se desapegar de um sistema de pensamento, de sentimento, tá? Então, assim, as pessoas se apegam ao seu modo de fazer as coisas, né, modo de pensar, aos seus condicionamentos, tá? Porque acredita que isso as define o ser delas enquanto aquilo que elas são, tá? Então, ou seja, trata-se de desfazer um erro cognitivo. Nós nos conhecemos de forma errada. Algo pensa em mim, é o aparelho psíquico, né? E isso que pensa, tá? Eu vou dizer, além de aparelho psíquico, a gente pode chamar também de psique, alguns outros autores chamam de mente, tá? Mas na realidade, ou seja, é, é uma máquina de produzir pensamentos. É o que a Blavatsky falou no começo, tá? É o gerador de pensamentos. E está identificado com esse gerador, tá? Eu vou dizer assim, vai fazer com que a gente se apegue a ele, tá? Quando o que a gente está se apegando na realidade é com o modo de funcionar dele, né? Bom, eu falei do novo paradigma, eu vou trazer ele aqui de volta, né? Então, um espelho, ele não precisa de um segundo espelho para saber que é um espelho.
a sua própria capacidade de refletir já é o seu autoconhecimento inerente. Então, o que quer dizer isso, né? Então, assim, não se trata mais de ser uma coisa, porque do lado do ser não há o que fazer, pois o ser já é autoconsciente. Quer dizer, eu sei que sou eu. A gente não tem a menor dúvida disso, tá? Isso já está em Santo Agostinho, século III, para, eu vou dizer assim, a gente está acostumado a ver isso na abordagem, eu vou dizer, oriental, eu vou dizer, no budismo, na Advaita, tá? Mas também está no cristianismo, isso está em Santo Agostinho, tá? Quando ele, eu vou dizer assim, ele no, nas confissões, tá? Ele está contrapondo com os céticos, tá? Que os céticos falam, pô, mas não é possível você ter certeza de nada. Ele falou, não, a única certeza que eu posso ter é que sou eu que estou percebendo, é que sou eu mesmo, tá? Então, em momento algum, eu tenho dúvida que eu sou eu que conheço, tá? A experiência de conhecer não é separada do autoconhecimento. Então, assim, aonde que está a mudança de paradigma, tá? Não se trata mais de ser, ou seja, do eixo da identidade, mas de supervisionar o funcionamento do aparelho psíquico, que é o eixo da observação ou metacognição, tá? A questão está do lado do ego, né? Da atividade incessante que impede o aparelho psíquico de ir para o modo de repouso e fazer com que esse fundo da mente brilhe, né? Eu repeti aqui o Sutra número 2, do livro um, né, que é Yoga Cittaviti Nirodha, ou seja, é entrar no modo de repouso. E eu só vou entrar nesse modo de repouso, tá? Quando acabar essa tendência da mente de tentar ser alguma coisa, tá? E você só vai mudar essa tendência se você mudar a lógica que está por detrás do funcionamento do aparelho psíquico que está por detrás da mente, tá? Por isso que é necessário uma lógica expandida, tá? Bom, como eu tinha dito no início, tá? Existem aí mais duas referências adicionais que foram palestras foram dadas, tá? Na verdade, também existem aí os artigos, referências às palestras que estão publicados na revista Sofia. E para concluir, tá? Eu vou trazer uma frase aqui que é atribuída ao Krishnamurti, tá? Que é a forma mais elevada de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Então, ou seja, sem dúvida, essa forma de inteligência, tá? É uma referência à inteligência metacognitiva. Obrigado, tá? E que esses ensinamentos possam trazer luz a todos aqueles que buscam pelo despertar. Edson, estou de volta. Eu Nós que também. dizemos para ele, nós estamos com problema aqui. Eu acho que Eu acho parece que que vai o ficar áudio voltou. difícil para fazer pergunta. Alguém quer fazer um comentário? Nós que dizemos obrigado. O pessoal está agradecendo aqui. Ah, obrigado pela atenção de vocês aí. É que assim, é estranho, porque a gente não está vendo as pessoas, então, eu vou dizer assim, não dá para eventualmente ter uma interação, Eu mas achei eu achei que estava apontado aqui para o pessoal. É que eu também não estou. Tu pode liberar aqui a compartilhamento? está Tu liberado já. pode liberar, Pera. tu pode liberar o compartilhamento, que aí de repente eu posso ver aqui. Ó, tem que clicar no stop share, eu tinha clicado Ó, só um o minutinho. pessoal está aqui, ó. Pronto, deixa eu ligar a lâmpada aqui, que já. É que aqui à tarde bate muito sol. Então, Que não está dando tanto, o pessoal está meio espalhado.
Tá, tá. Agora tá. Agora tá. Que a Fanny tá aqui. A Fanny tá aqui. Eu tô com esse problema de som. Como é que tu desligou o som da TV? Desligou o som da TV? Não, eu tirei daí, eu baixei do computador para Tá, a gente ouvir ele no celular para mandar aquele eco. tá legal. Ele tá ouvindo. Então nós podemos conversar. Tudo isso que ele fala aí é o que a gente estuda, né, da mente inferior e da mente superior, né, da personalidade, da individualidade, né? Esse hiato entre o ego pessoal e esse ego impessoal, né? Esse ego superior, né? É a mesma, é indo para a ciência aquilo que estava antes nas religiões, né? Sim, na realidade é assim, tá? Ah, eu tenho uma dificuldade, eu vou dizer assim, em usar a terminologia teosófica para algumas coisas, tá? Por isso que eu vou dizer assim, eu preferi usar outros termos, né? Não, tranquilo. Mas é assim, o que eu quis mostrar é que tem duas dimensões, né? Quer dizer, você tem essa dimensão, que é a dimensão, eu vou dizer, da atividade, daquilo que a gente faz, dos aprendizados, tá? E existe também essa, eu vou dizer, função da consciência, que é da observação disso que é feito, né? E quando existe esse descolamento de uma coisa da outra, né? E foi o exemplo que eu trouxe do Eckhart Tolle, né? Quer dizer, a pessoa acorda desse sonho, né? De que ela é essa coisa que está aqui, né? Ou seja, ela é o observador desse processo todo, e não o processo em si, né? Então, é essa que é a coisa. E eu vou dizer, para poder lidar com isso, a ferramenta que eu usei, né, foi lógica. Tudo bem, eu sou engenheiro, o que você pode esperar do engenheiro que estuda espiritualidade, né? Ele vai começar a botar lógica no meio da história, tá? Tranquilo, Mas tranquilo. Cada um com a sua linguagem, né? Não tem problema nenhum. é muito útil, porque permite você tirar muitas conclusões, tá? E entender, eu vou dizer assim, muita coisa que, quer dizer, a relação subjacente a algumas coisas que não é clara, tá? Então, por que é que, eu vou dizer assim, essa é a razão, eu vou dizer, eu estudo isso já faz algum tempo, né? Deixa eu ver só, Uhum. deve estar, só um minutinho aqui. Acho que vocês já viram essa revista aqui, né? Que é a Sofia, né? Foi Aham, aqui que sim. eu o artigo, que foi Lógica e Espiritualidade, tá? Então, Uhum. assim, ela já tem alguns anos, eu nem lembro qual foi o ano que saiu isso. Mas, assim, já tem algum tempo que eu estudo isso. E quando eu entendi que, eu vou dizer, sem uma lógica expandida, não existe espiritualidade, ou seja, né? E isso, eu vou dizer, está no budismo de maneira clara há quase 2000 anos. O Sim. Nagarjuna que sistema isso, tá? Então, sim, Essa mente que trabalha na dualidade, né? Ela tem um processo meio automático, né? E quando a gente se identifica com ela, a nossa vida às vezes entra numa confusão, né? Porque a gente se identifica com o veículo e se identificando com o veículo, a gente toma ela por verdade absoluta. Quando na isso, verdade é que nem tu colocou ali, né? Da degradê, né? Uma vez a minha filha falou isso quando ela era adolescente, ela nem estudava teosofia, né? Ela disse, mãe, as coisas não são preto ou branco, elas são um degradê de cinzas, né? Então, então assim, a mente polarizada, ela diz, ou é verdadeiro ou é falso, né? Mas tem uma série de condições atenuantes, né? A justiça tem isso, né? Atenuantes, né? Existe uma verdade, mas existem atenuantes, existem situações em que alguma coisa é justificável, em outra situação aquilo não é justificável. Existe uma série de coisas a ser consideradas que a mente dual não considera, né? exatamente. Então, Ela é muito reducionista, né? é.
Ela Então, reduz. Aqui no sul, quando eu digo assim, eu não sou colorada, eles acham que eu sou gremista. Se eu disser que eu não sou gremista, eles acham que eu sou colorada. Eu posso ser, lá ser eu. Como é que é o time? Fluminense, né? Não, o time da Serra, lá, o Ah, Caxias, lá. Pode ser Caxias, Brasil de Pelotas, né? Pode ser qualquer coisa, né? A mente dual, tu diz que não é uma coisa e ela assume que é outra, né? é como acontece na política, né? É, Se é, você acredita em alguma coisa, então tu é aquilo, é, é. bota nas caixinhas. Entra nas caixinhas, né? é E assim, quando a gente começa a olhar com uma amplidão maior, a gente vê que a verdade ela tem outras nuances que a gente não tinha visto antes, eu não tinha se dado conta, né? Eu acho que é muito sim, importante esse olhar e compreender o mecanismo da mente para a gente não ficar enredado nas ilusões que ele cria, né? Nas premissas falsas que ele cria, né? Tem na Bíblia, diz orar e vigiar, né? Uhum, sim, Mais ou menos, não é mais ou menos. uhum. Então tá. Então te agradeço muito aí, o pessoal adorou aqui. eu E espero que tenha estado e aproveitado, tá? Eu vou dizer assim, tem, assim, foi gravado um vídeo da palestra que foi feita aqui na Sociedade Teosófica, que está disponível, eu vou dizer assim, é só procurar lá, o título é o mesmo, Inteligência Metacognitiva, está sim, sempre na TV Suprem, né? uhum, Eu vou dizer, é basicamente o que eu apresentei aqui, é que nunca sai uma igual à outra, aqui eu já coloquei alguns uns pontos a mais, que como eu disse, tá, isso é um trabalho que está em andamento. A cada dia eu uhum. descubro novas coisas. Mas eu gostei É, muito ali, botou os detalhes ali da mente dual e da mente superior ali, ficou muito bom, assim, de perceber quando a gente está operando numa, como está operando noutra, né? sim, sim. Então tá. Te agradeço muito aí Tá e a aí gente. algum, ou vocês já estão com Como? o horário? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Mais alguma Não, pergunta? obrigada. Não, tá todo mundo satisfeito. Todos Então, eles Refletindo. dizem. obrigado pelo convite mais uma vez. A gente não anota, né? Tem que pegar um Daí papel para a gente fica anotar, né? pensando nas perguntas, mas aí depois, né? O pessoal já esqueceu todas as perguntas. Durante a palestra, o pessoal foi pensando, mas a gente não anota, a gente esquece, né? Tá bom. Um abraço, Tá ok. querido. Um abraço para a Obrigado. Marília aí também. Ah, pode deixar, mande sim. Tchau. Tem bolachinha ali, gente. Limão.